Se você teve uma indicação de fazer uma cirurgia de catarata ou de glaucoma, mas está com medo, nesse vídeo eu vou te passar as informações para que você possa tomar a melhor decisão. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata. Se inscreve no canal para receber as minhas dicas. Todo mundo, quando precisa fazer uma cirurgia, qualquer que seja, sente uma certa ansiedade e isso é normal. O problema é quando uma pequena ansiedade passa a ser um medo grande que te impede de pensar e de tomar a melhor decisão. O ser humano tem medo das coisas que ele não conhece e que ele não entende. Então a melhor maneira de encarar o medo é se informar o máximo possível sobre a cirurgia que você precisa fazer. Eu vou te passar algumas informações que vão servir para qualquer tipo de cirurgia, mas focando nas cirurgias de glaucoma e de catarata, que são os temas mais relevantes aqui no canal. Eu já te aviso que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que a maioria dos vídeos aqui, mas assiste até o final porque vai valer a pena. O primeiro ponto essencial nessa conversa é a gente falar sobre a importância de ter uma segunda opinião. A medicina não é que nem a matemática, em que 2 mais 2 é sempre 4. A medicina envolve uma série de aspectos interpretativos e individuais de cada paciente que vão variar muito de uma pessoa para outra. Então, sempre que você está num momento chave do seu tratamento, como a indicação de uma cirurgia, por exemplo, é importante que você procure ouvir uma segunda opinião. Um aspecto importante sobre essa questão da segunda opinião é que tem muito paciente que acha que o médico vai ficar chateado se ele procurar uma segunda opinião, e isso não é verdade. Tem paciente que me fala assim: mas eu gosto tanto do meu doutor, ele vai ficar triste se eu procurar outra pessoa para ouvir uma outra opinião. Não, gente, seu médico não vai ficar triste se você procurar uma segunda opinião. Pode acreditar em mim, isso é muito natural na medicina, a gente está muito habituado a que os pacientes busquem outras opiniões. Muitas vezes a gente fala para o paciente buscar uma segunda opinião. Inclusive, se você tem um bom relacionamento, se você confia na sua oftalmologista, ela é a melhor pessoa para você pedir uma indicação de uma colega para avaliar o seu caso. Agora, um cuidado a se ter é não se aproveitar dessa situação de buscar uma segunda opinião para ficar protelando a sua cirurgia. Eu vejo às vezes pacientes que estão há 6 meses enrolando para fazer uma cirurgia que seria uma cirurgia urgente. E aí a pessoa fica indo de mês em mês num médico diferente com essa desculpa de buscar outra opinião e na verdade a pessoa só está adiando uma cirurgia que já deveria ter sido feita. Eu tenho certeza que teve gente aí me ouvindo que se identificou com essa situação. O segundo ponto que você precisa entender é saber qual foi o raciocínio que a sua médica utilizou para indicar para você fazer uma cirurgia. Quando a gente faz esse raciocínio de indicar uma cirurgia, a gente tem na nossa cabeça 2 balanças. E o grande erro que eu vejo os pacientes cometerem é que eles ignoram completamente a segunda balança e eles só pensam na primeira, enquanto nós médicos pensamos nas 2 balanças. Vamos entender isso direitinho, chega de mistério que eu vou te explicar que balanças são essas. A primeira balança é a que pesa de um lado os riscos da cirurgia e de outro lado os benefícios dessa cirurgia. Essa é a balança que todo mundo costuma ter em mente, tanto os médicos quanto os pacientes. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo de uma cirurgia de catarata para a gente colocar nessa balança. Aqui no lado dos riscos da cirurgia, existe o risco de você ter uma infecção, que pode ser algo leve ou grave. Existe o risco de você ter um descolamento de retina, que na maioria das pessoas é um risco baixo, mas em algumas pessoas pode ser um risco mais considerável. Existe o risco da sua ferida não fechar bem, você precisar levar mais pontos depois do procedimento. E existe até mesmo o risco de você ter uma perda de visão. Apesar de isso ser muito raro, é um risco que existe, não existe cirurgia que não tenha riscos.
Geralmente, quando uma cirurgia oftalmológica tem alguma complicação, costumam ser coisas que a gente consegue tratar e resolver. É muito raro uma complicação que não tenha solução e que leve a uma perda de visão, mas não é impossível. Como essas complicações mais graves, elas são muito raras na cirurgia de catarata, eu coloquei aqui na minha balança os riscos pesando pouco, porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Para vocês terem noção, só eu opero mais de 30 cataratas por semana e as taxas de complicação são muito baixas. Mas é claro que esse risco ele precisa ser pensado caso a caso. Por exemplo, uma pessoa que tem 10 graus de miopia, ela vai ter um risco de descolamento de retina maior do que o das outras pessoas. Então, quando a gente vai colocar esses riscos na balança, a gente precisa pensar nas particularidades do seu caso. Agora vamos para o lado dos benefícios da cirurgia de catarata. O benefício mais óbvio é a melhora da visão. Um outro benefício que muita gente busca com a cirurgia de catarata é a independência do óculos, é a correção do grau para não precisar mais usar óculos depois da cirurgia. Mas existem alguns outros benefícios importantes que não são tão óbvios quanto esses e que, mais uma vez, da mesma forma que os riscos, os benefícios eles também precisam ser pensados caso a caso. Por exemplo, se eu tenho um paciente que é um motorista e que não conseguiu renovar a habilitação por causa da visão ruim. Nesse caso, um grande benefício da cirurgia para ele vai ser voltar a trabalhar, e isso é muito importante. Um outro exemplo, se a minha paciente é uma senhora com um Alzheimer inicial, operar a catarata dela vai ter um benefício de manter ela ativa e, com isso, lentificar a progressão da demência. Então, como vocês podem ver, os benefícios da cirurgia, eles vão muito além do que o benefício mais óbvio de melhora da visão e a gente precisa pensar caso a caso esses benefícios. Nesse meu exemplo aqui, a balança ela está pendendo para os lados do benefício. Então esse é um paciente que eu estou pensando em indicar a cirurgia. Mas calma que eu falei que são duas balanças, então a gente precisa ver ainda quais são as informações que vão entrar na segunda balança. A segunda balança é a balança que geralmente só os médicos pensam e os pacientes esquecem. Ela também é uma balança de riscos e benefícios, só que dessa vez, em vez de pesar os riscos e os benefícios da cirurgia, eu vou pesar os riscos e os benefícios de não operar. Como diz o ditado, cada escolha é uma renúncia e sempre que a gente toma uma decisão na vida, na verdade a gente está abrindo mão de outra coisa e com a cirurgia não é diferente. Então, quando você faz a sua primeira balança e ela pesa para o lado dos riscos e você decide não operar, você tem que levar em conta que você está encarando os riscos de não operar. Vamos para o exemplo que agora sim vocês vão entender isso. E agora, nesse caso, eu vou usar um novo exemplo que vai ser o exemplo de uma cirurgia de glaucoma da trabeculectomia, que é mais conhecida como TREC. Vamos então preencher as balanças da TREC. Os mesmos riscos da cirurgia de catarata, elas estão presentes também na TREC. E além disso, existem outros riscos, como por exemplo o risco da sua pressão baixar mais do que deveria, o risco de infecção é maior na TREC do que na cirurgia de catarata. Então aqui no caso da TREC eu vou colocar esses riscos pesando mais do que na cirurgia de catarata, porque em geral a TREC é uma cirurgia que envolve mais riscos. E quais são os benefícios da TREC? A TREC, diferente da cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia que não melhora a visão. O objetivo da TREC é você manter a visão que você tem. Ela não vai te trazer visão adicional. Então, nesse caso, eu vou considerar os benefícios da TREC como menores do que os benefícios da cirurgia de catarata. E aí o que vocês percebem agora é que a minha balança não ficou uma balança muito legal para a TREC, uma cirurgia com riscos altos e benefícios pequenos. E se a gente pensar só nessa balança,
não valeria a pena ninguém operar pela TREC e é por isso que é uma cirurgia que tantos pacientes têm medo. Acontece que a gente precisa olhar a segunda balança e aí esse jogo vai virar. Vamos agora então para os riscos de não operar, os riscos de não fazer a cirurgia de glaucoma. Se você é uma pessoa que tem um glaucoma avançado com a pressão alta, mal controlado, os seus riscos de ficar cega se você não fizer a cirurgia são enormes. E isso é uma coisa que vai pesar muito na sua balança de riscos de não operar. Eu diria até que num caso como esse, não é nenhum risco, é uma certeza que vai haver uma perda de visão, é uma questão de tempo. Então, um glaucoma avançado e mal controlado, se a gente não opera, é uma certeza que essa pessoa vai evoluir com uma perda de visão com o tempo. E os benefícios de não operar? Bom, você não vai precisar fazer repouso, você não vai deixar de trabalhar por um mês para se recuperar da cirurgia. Agora eu vou colocar aqui esses benefícios pesando muito pouco, porque o que é um mês sem trabalhar perto da sua visão, né? De que adianta você ficar rico trabalhando pra caramba e não cuidar da sua saúde? Então esses benefícios são poucos. Então nesse meu exemplo aqui, de uma pessoa que tem um glaucoma avançado e mal controlado, ficou óbvio que o risco de não operar é muito alto e não vale a pena. Nesse caso do meu exemplo, é melhor a pessoa fazer a cirurgia do que encarar esse risco de cegueira se ela não operar. Agora que eu mostrei para vocês as duas balanças, isso fica óbvio, mas no dia a dia do consultório, muitos pacientes, quando recebem a indicação de cirurgia, eles não têm essa imagem da segunda balança na cabeça e é por isso que eles têm tanto medo. Mas o que acontece se eu modificar o meu exemplo para uma pessoa que tem um glaucoma inicial e que está bem controlado com o uso dos colírios? Nesse caso, a TREC não é uma boa opção, porque a pessoa que tem um glaucoma inicial e controlado, a chance de cegueira, se ela não operar, é muito menor. Então acaba que as duas balanças vão pender para o lado de não operar. E aí, nesse caso, a gente realmente não indica a trabeculectomia para pessoas que têm glaucomas iniciais e controlados. Nesse caso, o que a gente vai pensar é nas cirurgias minimamente invasivas, porque a balança delas é muito diferente. Mas esse vídeo já está muito longo, então eu não vou colocar aqui a balança das cirurgias minimamente invasivas. A mais conhecida delas é o stent. Então, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo fazendo a balança das cirurgias minimamente invasivas, me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a perder esse medo da cirurgia, me conta aqui e se inscreve no canal para receber as minhas dicas semanais.